Fala, meus amigos do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente falar sobre o nosso Botafogo. Hoje tem jogo do Glorioso, hoje tem jogo do Botafogo contra o Red Bull Bragantino no estádio Newton Santos pelo Campeonato Brasileiro. Eu tinha avisado vocês, né, que eu estava numa semana aí de abertura de uma nova empresa aqui, de um bar aqui em Bangu, então vocês devem ter percebido, nos últimos 2, 3 dias não tivemos vídeo. Agora as coisas começam a voltar ao normal, né? A correria está quase no fim, então na próxima semana aí eu já vou conseguir postar vídeo de novo todos os dias, então não me abandona não, foi só um período curto aí de uma semana sem tempo nenhum praticamente. Estamos de volta agora para a gente falar de Botafogo todos os dias aqui no canal do Medeiros, como vocês já estão acostumados há anos e anos e anos, a gente fazendo um trabalho aqui diário falando de Botafogo com vocês. E ontem, mesmo não tendo vídeo, eu estava tentando apurar alguma situação para vocês e vou trazer aqui nesse vídeo informações, tá? Sobre o goleiro John, que está a caminho do Nottingham Forest da Inglaterra. Essa notícia foi dada em primeira mão pelo Fabrizio Romano, jornalista italiano, e essa notícia foi confirmada. E também vamos falar aqui sobre o Cuiabano, proposta aceita. O Botafogo aceitou também a proposta do Nottingham Forest pelo lateral esquerdo Cuiabano. Essa notícia foi uma exclusiva minha ontem, soltei nas redes sociais ontem, já viralizou, já está em todos os sites. E também vamos falar sobre os bastidores do John Textor com o Evangelos Marinakis para resolver o controle da SAF do Botafogo. Trouxe também uma informação sobre isso ontem à noite. E hoje, sábado, já vou fazer esse vídeo aqui para vocês para a gente explicar no detalhe todas essas informações. Roda a nossa vinheta, vamos falar de Botafogo. Fala, meus amigos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube do canal do Medeiros, dia 30 de agosto, finalzinho de mês, 30 de agosto de 2025. Vamos lá, vamos falar de Botafogo. Para você que está chegando aqui no canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo, né? Se inscreva no canal, ative as notificações, né? Ative o sininho para você sempre receber uma notificação no teu celular quando a gente soltar um vídeo por aqui. Você que está sempre por aqui, muito obrigado pela sua audiência. Deixe o seu like, comente bastante, participe aqui do canal do Medeiros. Se o botãozinho Hypar estiver aparecendo, clica nele aí também que você dá uma moral aqui para o canal do Medeiros. Vamos começar falando então sobre o goleiro John? Impressionante, né? O goleiro John que esteve muito próximo de sair do Botafogo para o West Ham nos últimos 15 dias, mais ou menos. Acabou nos últimos minutos ali da negociação, o West Ham desistindo da contratação do goleiro John. Muitas pessoas afirmam que o goleiro John já estava de malas prontas para a Inglaterra. Muitas pessoas afirmam que ele estava até a caminho do aeroporto quando recebeu a notícia de que o West Ham tinha desistido da contratação do jogador. O jogador se pronunciou, fez uma nota oficial no Instagram, uma nota oficial, sinceramente, feita por uma assessoria, não foi uma nota oficial que passou verdade, né? Falando um monte de coisa, né? Como se ele tivesse decidido ficar, como se... Aí no final botou, ainda é tempo de Botafogo, falou um monte de coisa que ficou claro ali para quem percebeu que foi uma nota feita por uma assessoria, né? Provavelmente ele tem alguma empresa contratada, a empresa foi lá, tentou, né? Para não ficar mal com a torcida, tentou, né? Aparar a situação. Mas a torcida do Botafogo já ficou ali naquele momento bem chateada com o goleiro John, né? Por conta da condução do negócio, né? O jogador falhou contra o Cruzeiro, teve também ali vaias da torcida para cima do John contra o Cruzeiro. Ele fez um gesto irônico naquele jogo, né? Batendo palmas para as vaias que estava recebendo, né? O clima não ficou legal, o Botafogo perdeu naquele jogo para o Cruzeiro, ele ficou fora do jogo contra o Bragantino, ficou fora do jogo contra o Fortaleza. Só que o David Ancelotti, né, botou ele de novo para o gol, o David Ancelotti, né? Contra a LDU ele jogou, nos últimos jogos ele vinha jogando, o David Ancelotti bancou ele como titular, né? Mas o Botafogo contratou o goleiro Neto, e para muitos o goleiro Neto chegou para ser o titular do Botafogo, né? O goleiro Neto foi titular em um jogo só. Então, assim, foi titular contra o Juventude. Então,
torcida do Botafogo já estava meio assim com o John, né? E agora apareceu a notícia de que o goleiro está indo para o Nottingham Forest da Inglaterra, né? Não é oficial ainda, é oficial só depois que o Nottingham aceitar, anunciar, na verdade, depois que o Botafogo também anunciar, mas essa questão do Forest acabou acontecendo muito por conta do acordo que está tendo entre o John Textor e o Marinakis, que eu vou falar ainda neste vídeo. Outro jogador, é importante dizer o seguinte, falei no início, vou repetir, essa notícia do John foi primeiramente falada pelo Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado em transferências de atletas, tá? E já foi confirmada por diversas outras fontes, o goleiro John indo para o Nottingham Forest. Vamos passar para outro assunto, inclusive o goleiro Neto assume a titularidade hoje, tá? Contra o Bragantino. Então hoje devemos ter o goleiro Neto já como titular do Botafogo no jogo de daqui a pouco contra o Red Bull Bragantino no estádio Newton Santos. Vamos falar então sobre o segundo assunto, né? Cuiabano. Né? Essa notícia eu trouxe ontem nas redes sociais para vocês. O Botafogo aceitou a proposta do Nottingham Forest por Cuiabano. O negócio agora só depende do sim do jogador. Né? O Cuiabano ele já tinha recebido uma proposta no início do ano do Nottingham Forest, acabou que ele se machucou na época, depois da Copa do Mundo de Clubes, ele também teve a oportunidade de ir para o Nottingham Forest, estava machucado também, acabou não indo, e agora aparece de novo, ele que está se recuperando ainda de uma entorse, está voltando agora praticamente de uma nova lesão, aparece novamente o Nottingham Forest para tentar levar o lateral esquerdo Cuiabano. Nos últimos dias, o Brighton, da Inglaterra, também tentou contratar o lateral esquerdo, chegou com uma boa proposta, mas o Botafogo preferiu novamente dar prioridade ao Nottingham Forest da Inglaterra devido ao acordo e a diversos negócios que estão sendo feitos entre o John Textor e o Marinakis. Lembrando que o Igor Jesus já foi para lá, o Jair Cunha já foi para lá, o John e o Cuiabano também estão indo para o Nottingham Forest. A torcida do Botafogo, pelo que eu percebi nas redes sociais, nos comentários, não está gostando muito, né, dessa situação. Né? Muitos jogadores indo para o Nottingham Forest, né? O Igor Jesus é um ídolo do Botafogo, né? O Jair Cunha não ficou nem muito tempo no Botafogo, já foi direto para o Nottingham Forest. O John, a torcida do Botafogo, nem estava reclamando tanto, né? Até por conta dos atritos que eu estava falando com vocês agora há pouco aqui. Agora, essa notícia do Cuiabano, eu percebi que a torcida ficou bem chateada. A torcida do Botafogo gosta do Cuiabano, é um jogador que se doa muito em campo, um jogador que tem um porte físico, né, que ajuda muito o time, já fez gols importantes. Então senti que a torcida do Botafogo não gostou muito dessa notícia do Cuiabano. O Botafogo conta hoje com o Alex Telles como titular do time e o Marçal, que vem jogando como um coringa, até de zagueiro o Marçal vem jogando. Então o Botafogo tem dois laterais esquerdos, né, o Alex Telles e o Marçal. E o Botafogo acredita que está bem servido, pelo menos até o final desse ano de 2025, com o Alex Telles e o Fernando Marçal, liberando assim o Cuiabano para o Nottingham Forest. E aí as pessoas perguntam assim, Medeiros, por que isso tudo está acontecendo, né? Está acontecendo porque o Botafogo precisa resolver a sua disputa societária. Né? O Botafogo, o John Textor, precisa tirar o Botafogo desse problema que ele acabou colocando o Botafogo. Né? Essa questão da disputa com a Eagle, com a Ares, o Lyon envolvido, o Botafogo está travado nesse momento. Né? Enquanto não resolver essa situação, o Botafogo não consegue... Parece que o Botafogo está com a corda no pescoço. O Botafogo precisa sair desse problema. Né? E uma das saídas desse problema é o John Textor recomprando o Botafogo e tirando ele de dentro da empresa atual, da Eagle, que tem a Ares, né? Tem o Lyon, tem a Iconic, o John Textor precisa recomprar o Botafogo e tirar ele de dentro dessa Eagle e colocar dentro da outra Eagle lá nas Ilhas Caimã, que é uma empresa que ele abriu para deixar somente o Botafogo e o Molenbeek. Assim que ele conseguir fazer isso, ele vai tirar a corda do pescoço. E para isso, a gente já falou isso aqui, a Ares está pedindo 100 milhões de euros, certo? E o John Textor precisa, na verdade ainda, fechar com algum investidor para poder caminhar junto com ele. E o Evangelos Marinakis é a peça central que pode apoiar financeiramente
esse arranjo aí que separa o Botafogo do resto da Eagle, né? Os termos ainda não estão totalmente definidos, mas o que eu soube a negociação avançou bastante. O John Textor está indo para Londres, para a Inglaterra, neste final de semana, para selar o acordo, para finalizar o acordo com o Marinax e os dois se tornarem aí mais do que parceiros. E aí eu fiz até uma pergunta, né, para uma das minhas fontes. Falei, mas já tem definição? O Botafogo vai entrar no grupo do Nottingham Forest? Ou então o Botafogo vai ficar de fora? O que vai acontecer? Né? Essa foi a pergunta, inclusive, que eu fiz para uma das minhas fontes. E o que eu recebi foi o seguinte: não está definido ainda como que vai ser o modelo de negócio. É uma das pautas dessas reuniões aí que vão ocorrer nos próximos dias, neste final de semana. Não se sabe ainda se o Botafogo vai entrar na rede multiclubes do Nottingham Forest, do Evangelos Marinax, e aí o Botafogo entraria na rede onde tem o Nottingham Forest, o Olympiacos da Grécia, o Rio Ave de Portugal, ou se o John Textor vai por um outro caminho, que é conseguir esse apoio financeiro, conseguir aí de alguma forma essa parceria com o Marinax, mas ficar de fora da rede de multiclubes e comprar o Sheffield Wednesday, que é um clube da segunda divisão da Inglaterra, um clube tradicional, um clube que tem um número considerável de torcida, né? Inclusive eu postei essa notícia no Twitter, um monte de torcedores do Sheffield me mandando mensagem, né? Impressionante. Eu posto até a notícia do Nottingham Forest e não tem isso. Postei uma notícia do Sheffield, rapaz, os ingleses vieram. Não, é sério, isso está acontecendo? Porque eles estão com problemas financeiros lá, né? Tá na segunda divisão, mas é um clube que já teve o seu momento de glória na Inglaterra. Há tempos atrás, o Sheffield era um clube de primeira divisão, ganhou títulos, mas ultimamente está ficando na segunda divisão com problemas financeiros. E aí o John Textor iria tentar fazer com o Sheffield o mesmo que fez com o Botafogo, né? O Botafogo estava com problemas financeiros lá em 2021, estava na segunda divisão, aí subiu para a primeira divisão em 2022. Foi naquele momento que o Textor comprou o Botafogo para reerguer o Botafogo. Então existe essa dúvida, o martelo não está batido, se a gente vai para a rede do Marinax ou se a gente fica numa outra situação com Botafogo, Sheffield e Molenbeek sendo um grupo de rede de multiclubes. Eu, sinceramente, até deixei a minha opinião, né? Conversa vai, conversa vem, né? Eu até deixei a minha opinião. Eu, sinceramente, vendo de fora, a gente não sabe os detalhes, a gente não sabe os pormenores da negociação. Então, a gente vendo de fora, eu, claro, vejo com mais bons olhos nesse momento a gente integrar uma rede de multiclubes que já tem o Nottingham Forest, o Olympiacos, que é uma rede de multiclubes mais sólida no momento. O Botafogo entraria num grupo que já é muito forte. Ok? A gente vê isso com bons olhos, vendo de fora, né? Mas existem os prós e contras. Os contras é o seguinte: a torcida do Botafogo já está chateada porque são 4 jogadores indo para o Nottingham Forest, antes do Botafogo possivelmente entrar na rede de multiclube deles. Já são 11. Já são 11 não, já são 4 jogadores indo para lá, antes de entrar. Como é que vai ser depois? Será que o Botafogo vai ficar todo ano servindo ao Nottingham Forest? Todo ano, indo vários jogadores para lá? Com o Lyon, aconteceu com o Lyon isso na França. O Almada foi para lá, o Perry foi para lá, o Adrielson foi para lá. A torcida do Botafogo não gostava muito desses movimentos, mas faz parte da rede de multiclubes. E o Nottingham Forest é da Inglaterra. A Inglaterra é a maior liga do mundo, né? A liga mais reconhecida do mundo, como a melhor de todas. Então, todo jogador quer ir para a Inglaterra. Na França, não é nem tanto assim. Na Inglaterra é. Então, a gente tem que ver os prós e contras dessa situação. Vendo de fora, vou repetir, a gente entra o pró nessa situação. A gente entraria numa rede de multiclubes muito mais sólida financeiramente. A gente entraria numa rede onde tem o Olympiacos, que é um clube grande da Grécia, o Botafogo, um clube gigante do Brasil, o Nottingham Forest,
que tem sua história na Inglaterra, né? Não está entre o Big Six, mas é um clube ali que está tentando voltar ao protagonismo que antigamente tinha. E é uma rede de multiclubes com uma base muito sólida. Ou comprar o Sheffield e o Botafogo ser o maior clube, com certeza, o maior clube da rede. Porque se ele compra o Sheffield, ficaria Botafogo, Sheffield e o Molenbeek. Sinceramente, o Botafogo é o maior clube da rede. Depois, lá na frente, se o Sheffield conseguir sair da segunda divisão da Inglaterra, conseguir se estabelecer na primeira divisão da Inglaterra, o Sheffield vai começar a ser atrativo para os jogadores, porque ele está na primeira divisão da Inglaterra. Igual o Nottingham Forest é atrativo por isso, porque ele está na primeira divisão da Inglaterra, sendo consolidado por lá. Hoje, o Sheffield na segunda divisão da Inglaterra ainda não tem esse atrativo todo. Não tem. Mas pode ser que daqui a 3, 4 anos, se ele se consolidar na Premier League, ele comece a ter esse atrativo. É um plano de recuperação de um clube se ele optar pelo Sheffield. Assim como ele fez com o Botafogo em 2022, quando ele comprou o Botafogo pensando em recuperar o Botafogo, né? O Botafogo em 2021 estava totalmente quebrado, 2022 ele compra, o Botafogo começa uma reestruturação e 2024 aí a gente bateu o campeão brasileiro, campeão da Libertadores. Agora em 2025 a gente está com problemas que a gente precisa resolver. Problemas, a gente sabe. Todo mundo sabe, problemas. Então é isso, vamos ver qual caminho que ele vai escolher e a gente vai estar aqui no canal do Medeiros para passar a informação e também opinião para vocês, ok? Espero que vocês tenham gostado do vídeo longo, hein? Vídeo de quase 20 minutos, mas eu adoro fazer esses vídeos, cara, com muito conteúdo, vídeo robusto, vídeo analítico, informativo, gosto demais, espero que vocês tenham gostado também. E agora vamos para o jogo, né? A gente volta no Papo Reto com o canal do Medeiros para falar como foi a partida entre Botafogo e Bragantino hoje no estádio Newton Santos. Vamos para mais uma vitória, se Deus quiser. Um abraço, até a próxima.